Olá, pessoal. Eu queria retomar aqui nosso conteúdo de geografia, destacar alguns pontos estudados na aula passada, mas também concluir esse assunto. Nós estamos estudando a estrutura e a dinâmica populacional, ou seja, o crescimento da população mundial. A gente estudou, por exemplo, aprendeu que durante muito tempo, a população mundial não cresceu, apesar de ter uma grande taxa de natalidade, mas também a taxa de mortalidade era igualmente grande. Com a Revolução Industrial, aconteceu o que foi chamado de explosão demográfica. Isso porque a revolução ela modificou, a relação de trabalho, ela trouxe invenções que modificaram a vida da humanidade, ela trouxe melhoramentos na questão sanitária. Os remédios, as vacinas puderam melhorar a vida das pessoas. E aí, nesse sentido, a população ela cresceu e cresceu rápido. O crescimento da população se deu de forma rápida, onde gerou, inclusive, até algumas preocupações. Segundo a teoria malthusiana, o futuro poderia as pessoas passarem dificuldade porque a população estava crescendo de forma muito rápida. Nesse gráfico, a gente vai perceber, aqui na fase 1, a taxa de natalidade era muito alta, mas a taxa de mortalidade também. Então, o crescimento vegetativo era pequeno. Quando chega aqui na fase 2, o que acontece? A taxa de natalidade continua alta, mas a taxa de mortalidade cai, exatamente devido àqueles aspectos que eu já lembrei, o melhoramento das condições sanitárias, a descoberta de vários medicamentos, a produção até de alimentos, Então, aqui a população ela passou a crescer porque a taxa de mortalidade caiu. Quando chega aqui na fase 3, a taxa de mortalidade já está estabilizada, mas aqui também cai a taxa de natalidade. Agora, quando chega na fase 4, há um certo equilíbrio. Você podia se perguntar, mas por que a taxa de natalidade aqui caiu? Bom, por vários motivos. As mulheres começaram, elas saíram do meio rural e foram para a cidade, elas foram trabalhar nas fábricas, elas passaram a ocupar o mercado de trabalho, elas passaram a estudar, elas começaram a fazer o controle da natalidade, Em alguns países, esse controle da natalidade ele virou até lei. Por exemplo, na China tem a lei do filho único, Então, aqui na quarta fase há essa estabilidade, tanto da taxa de nascimento, como da taxa de mortalidade, como na taxa de crescimento da população, há essa certa estabilidade. Então, essa variação que foi de taxa de natalidade muito alta, a sua estabilização, a queda, Isso é o que a gente chama de transição demográfica. Houve uma transição. Mostrei para vocês também, na aula passada, as pirâmides etárias, que é essa estrutura, essa representação gráfica que mostra a estrutura da população em um determinado país ou continente. Aí, retomando novamente com vocês, uma pirâmide, ela é dividida em 3 partes: topo, corpo e base. Base, corpo e topo. Na base estão os jovens, no corpo estão os adultos, que é chamada de PEA, a população economicamente ativa, a população que trabalha, e no topo são os idosos, ou a expectativa de vida. Então, aqui, de acordo com a expectativa de vida, vai ter mais ou menos idosos. No lado direito estão as mulheres, no lado esquerdo estão os homens. A gente precisa compreender como é que essa pirâmide ela é formada, de onde é que vem esses dados. Ela não é formada assim do nada. Por exemplo, aqui nós temos 2 pirâmides, a da África e a da Europa, do ano de 2006. Claro que hoje, em 2020, essas pirâmides elas não são mais iguais. A mesma quantidade de jovens, de adultos, de idosos não é mais a mesma em 2020, a mesma que tinha lá em 2006. Já houve alguma mudança, então essa pirâmide também já mudou. O que a gente observa aqui? Na África tem uma base larga. Isso quer dizer o quê?
que aqui as taxas de natalidade ainda são muito altas, nascem muitas crianças, tem uma população jovem muito grande. Na Europa, o que acontece aqui? Uma base estreita, isso quer dizer que aqui a taxa de natalidade é pequena. Na África, população adulta não é tanta, né? Na Europa, a maior população é adulta. Quando chega aqui na África, os idosos, bem poucos. E os idosos na Europa? Muitos idosos. Então a gente vai vendo que essa relação ela é diferente de lugar para lugar. Eu trouxe, por exemplo, aqui a pirâmide etária de Tamboril, com essas informações do IBGE de 2010, que é claro que em 2020 também há diferença. Mas por que de 2010? Porque foi o último ano que teve censo, então normalmente as informações que a gente tem dos dados, né, oficiais são as informações do último censo. E aí vocês devem estar se perguntando assim: como é que essa pirâmide é organizada? Como é que eu sei quantas crianças, quantos jovens tem em cada faixa etária dessa? Lá no IBGE diz, olha, tá aqui esses dados que mostram exatamente isso. Mostra que da faixa de 1 a 4 anos existia em 2010 961 homens e 1.031 mulheres. Na faixa de 5 a 9 anos tinham 1.141 homens, 1.101 mulheres. Na faixa de 40 a 44 anos tinham 725 homens, 782 mulheres. Na faixa de 80 anos, 1.084 homens, 212 mulheres. Na faixa de 95 a 100 anos, tinham 9 homens e 10 mulheres. Então, são esses números aqui que a gente distribui aqui na pirâmide, né? Em cada faixa desta, eu vou distribuir essa quantidade de pessoas que estão aqui nesses dados. Essa pirâmide ela não é construída do nada. Então, a gente vai ver que as faixas que estão aqui, ó, com mais gente são essas aqui, exatamente. A faixa de 10 a 14 anos e a faixa de 15 a 19. São as duas faixas etárias que nesse período eram as maiores em Tamboril. Então, hoje ela vai estar aqui, né? Ela já passou 10 anos, então elas já subiram, né? Uma outra coisa que eu não sei se vocês observaram desde aqui é que as mulheres, olha, as mulheres, elas vivem mais do que os homens. Normalmente nascem mais homens, mas as mulheres vivem mais. Em Tamboril, isso também a gente vai vendo, né? Olha aqui, 9, 10, 45, 52, 92, 122. Então, em Tamboril, os idosos são, na maioria, são mulheres, os idosos, não é isso? Então, os homens morrem muito mais. Continuando o nosso assunto, questão de gênero no estudo das populações, né? A questão de homens e mulheres, né? Mas a questão de gênero no estudo das populações vai além da simples contagem de mulheres e de homens que vivem em um determinado país. Nas últimas décadas, o debate sobre o direito das mulheres na sociedade tem se intensificado nas questões como trabalho, renda, saúde, educação, participação política e o combate à violência, entre outros. Na questão da escolaridade, as mulheres estudam mais do que os homens. Por exemplo, no ensino médio, em 2012, as mulheres eram 51,9% e os homens 40%. Agora, na política, não é a mesma coisa. Os homens, a política ainda é uma atividade muito machista. As mulheres, às vezes, só são cotas, né, para os homens poderem se candidatar. Eles precisam saber que, por exemplo, cada partido tem que colocar lá uma candidatas mulheres, porque senão os homens não vão poder se candidatar. Mas eles não trabalham para eleger as mulheres. Então, de 2010 a 2014, tinha, por exemplo, dos deputados, 91,4% eram homens e só 9,6% eram mulheres.
Na renda familiar, as mulheres contribuem com 40,9% e os homens com 59,1%. Então, as mulheres, elas trabalham e elas sustentam e em alguns lugares, por exemplo, no Nordeste, as mulheres, 51% da renda familiar é sustentada pelas mulheres. Agora, no Centro-Oeste, só é 26%. Então, em alguns locais, as mulheres ocupam, né, lugares de destaque e outras não. Uma outra questão é a violência doméstica e sexista. Entre as diversas formas de violência contra as mulheres estão as agressões físicas, verbais e psicológicas. Então, a agressão não é só física, ela pode ser verbal, as palavras, elas agridem, né, a pressão psicológica também. E no Brasil, um dos principais avanços na luta pelo direito das mulheres é a Lei Maria da Penha, né, promulgada em 2006, a lei de número 11.340. E essa lei, ela foi criada graças a uma cearense, Maria da Penha Fernandes, que sofreu várias tentativas de homicídio pelo seu companheiro e aí ela até ficou paraplégica. Foi ela que lutou muito fortemente pelo direito das mulheres e conseguiu essa lei para punir seus agressores. Outra forma de violência sexista é a homofobia. Mesmo já tendo o avanço da lei, mesmo já tendo o avanço na legislação brasileira, com a legalização da união civil, o acesso à pensão, à herança e à adoção, a discriminação e os atos de violência contra homossexuais continuam presentes em nossa sociedade. Então, o Brasil, por exemplo, ainda é campeão na morte dos homossexuais, dos e das homossexuais, né? Muitos deles morrem só pelo fato de ter uma indicação sexual diferente. Então, os jovens, na maioria, morrem muitos. Agora, se o jovem é pobre, negro, homossexual, então ele está em constante perigo. Um dos índices que eu gostaria de trazer aqui para vocês também é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Existem outros índices para medir o desenvolvimento, para medir a questão da distribuição de renda, mas eu vou tratar com vocês aqui só do IDH, que leva em conta 3 aspectos: a saúde, a educação e a renda. Então, na saúde, existem políticas de saúde, as pessoas têm atendimento. Na educação, né, como é que estão as políticas educacionais, os jovens estão aprendendo, né, como é que está todo o trabalho feito nesse aspecto de renda. Renda é emprego, as pessoas têm emprego, têm renda, têm como se sustentar. E o ranking do IDH vai de 0 a 1. Então, se ele está 0,8, acima de 0,8, ele tem um desenvolvimento humano muito elevado. Se está entre 0,700 a 0,799, é um índice de desenvolvimento humano elevado. Se está de 0,550 a 0,699, está um índice de desenvolvimento humano médio. Agora, se está abaixo de 0,5, é um índice de desenvolvimento baixo, né? Então, aqui no mapa, né, a gente vai ver quanto mais escuro, maior o desenvolvimento do país. A gente vê aqui os Estados Unidos, a Europa, né, a Austrália, o Japão, né, mais escuro. E aí vai ver que o Brasil não está entre esses mais desenvolvidos. Na verdade, o Brasil também ele não é homogêneo nesse sentido. Em algumas regiões o índice de desenvolvimento é melhor e em outras mais baixo, né? Então era isso que eu queria trabalhar com vocês. Obrigada pela atenção. E a gente precisa ter sempre essa consciência. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos.